Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, agora são exatamente 8 horas. E é bom estarmos juntos aqui. É bom compartilharmos a palavra do Senhor. É bom orarmos juntos nessa manhã. Bom dia, Thelma, para Marli, Cláudia. Acho que o Paulo está por aí também, né, irmã? Deus abençoe. Irmã Wanda também. Dia que Deus esteja cuidando de todos vocês. Abençoando de forma muito grandiosa todas as nossas vidas, porque precisamos do Senhor. Eu quero continuar lendo com você o livro de Atos. Hoje entramos no capítulo 2, de uma forma bem devocional, bem tranquila. Estamos vendo textos bíblicos e quero convidar você logo de manhã a lermos Atos 2, versículos de 1 a 13. Hoje este é o nosso texto bíblico. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximos a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretentes e árabes. Todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Quando olhamos para esse texto, nós vemos uma coisa muito marcante aqui, que é a grandeza do Senhor. Nós vemos todo o poder de Deus sendo demonstrado através da vida daqueles 120, como diz aqui, né, o texto anterior, capítulo 1, versículo 15, que é mais ou menos ali reunidas cerca de 120 pessoas, e todos estavam no mesmo lugar. Nós vemos aí essa manifestação de Deus. E o texto, às vezes, ele dá, muitos interpretam de uma forma ou de outra. Eu não quero entrar nas questões teológicas, não é nosso objetivo é olharmos o texto devocionalmente e entendermos. Primeira coisa que nós olhamos aí está logo no versículo 1. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, diz o versículo 1. Foi no dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes? Pentecostes era, o povo judeu tinha 3 grandes festas, e a segunda grande festa que o povo judeu tinha era a festa do Pentecostes. Ela era celebrada em Jerusalém, e essa festa era na 7ª semana após a Páscoa. E essa festa era para que o povo demonstrasse a sua gratidão pela colheita que haviam concluído. Então, era uma festa judaica. Pentecostes é simplesmente uma festa judaica, festa das colheitas. Quando nós olhamos para isso, então, nesse dia, quando está esse dia, acontece essa manifestação sobrenatural de Deus histórica que aconteceu, não se repete. E nós olhamos para isso, primeira coisa que a gente vê, então, que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar ali. Nós vemos aí uma questão muito séria, que é a questão que eles obedeceram ao que Jesus disse, obedeceram aquilo que o Senhor falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, como Jesus diz em Atos 1, versículo 8, logo anterior aí,
texto anterior que nós vimos durante a semana também. Nós vemos no versículos 2 a 4 também toda a manifestação espiritual do Senhor, do Espírito Santo de Deus, através da vida daqueles que estavam ali, com um objetivo muito especial. Nós vemos aí o quê? Que houve-se um som como se fosse um vento, não era um vento, mas um som como se fosse um vento. Aparecem línguas como que de fogo, não eram línguas de fogo, mas eram semelhantes a fogo. E pousam sobre cada um deles e eles começam a falar novas línguas. A palavra aqui é idiomas, né, dialetos, segundo aquilo que o Espírito Santo lhes concedia, como diz o texto bíblico. E depois, nos versículos de 5 a 11, as pessoas se aglomeram ali, diz que havia em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, pessoas nascidas em outras nações, falavam outras línguas. Os versículos 5 a 11 vão dizer, e eles se aglomeram aí, começam a ouvir e perguntam, então, o que estão falando esses galileus, versículo 7, versículo 11, dizem aí, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Repito, o versículo 8 diz aí, e outros versículos diz dialetos, né? É a palavra que está aí, ou seja, idiomas das nações, onde se falavam, as línguas que falavam nos locais onde viviam essas pessoas. E a pergunta no versículo 12 é muito simples. No final do versículo 12, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros, o que isto quer dizer? O que significa tudo isso? Claro que alguns aí disseram, né? Eles estão embriagados com vinho, diz o versículo 13, mas essa não era a realidade, tanto que Pedro vai dizer no versículo 15, estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. O que nós vemos em tudo isso aí? Nós vemos nesse dia, que foi um dia assim, marcante na história da cidade de Jerusalém, na história do povo de Deus, nós vemos esse dia como o dia em que o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Deus, ele identifica claramente aqueles que são igreja do Senhor, aqueles que são os discípulos de Jesus. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, identifica através do Espírito Santo de Deus o seu povo. E é sobre isso que eu quero que a gente pense rapidamente, sobre qual que é a nossa marca, a nossa identificação. O Espírito Santo, ele é a presença do Espírito Santo, é a marca dos discípulos de Jesus que formam o povo de Deus. Tem então essa marca, né, insubstituível, essa é a presença insubstituível do Espírito Santo nas vidas dos discípulos. Então, todos aqueles que são discípulos de Jesus têm o Espírito Santo e isso que faz toda a diferença na vida, na direção da vida, nas decisões que toma, no comportamento que tem. Agora, o que é dirigido pelo Espírito Santo, como o próprio apóstolo Paulo depois vai trabalhar muito bem isso nas suas cartas, né, apostólicas. Nós vemos lá carta aos Romanos, ele trabalhando isso. Nós vemos em todas as cartas, né? Efésios, Filipenses, aos Gálatas e Tessalonicenses, todo lugar. Aliás, o próprio Novo Testamento, em muitos pontos, vai trabalhar como é a direção do Espírito Santo, marcando a pessoa que é de Jesus, a pessoa que é de Deus. Há um texto muito. Aliás, há dois textos que são muito importantes que nos reportemos a ele, né? Um é do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, da primeira carta, quando ele diz assim, ó, pois todos nós fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, ele diz que todo crente, ele foi marcado, batizado, e alguém pode, o que é batismo no Espírito? Batismo no Espírito é simplesmente uma forma de expressão, né? Mas é toda a obra sobrenatural que Deus faz em nós no momento que entregamos a nossa vida a Jesus, quando somos regenerados, e aí ele passa a tomar conta da nossa vida. O Espírito Santo de Deus é o dono, como diz também Efésios, capítulo 1,
E ele diz, versículo 13: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, essa marca, essa presença, essa, essa identificação espiritual que é a presença do Espírito Santo na vida. Então, nós vemos então o povo do Espírito Santo, os discípulos de Jesus, eu e você. Nós somos o povo do Espírito Santo. E essa marca é a marca que comprova que somos povo de Deus. Por isso, algo importante nessa Atos capítulo 2, ele é um divisor de águas pela marca que Deus dá ao seu povo. Pela marca que Deus dá ao seu povo de, olha, o Espírito está presente nessas vidas. Então, e nós vemos aí a obediência deles em ficarem ali aguardando o que Deus faria. Nós vemos a instrumentalidade desses homens e mulheres que foram os que foram aqueles que Deus usou como canal para falar aquelas pessoas de outras nações que estavam ali, e nós vemos também a proclamação dessas pessoas, desses lábios, proclamando o que é a grandeza de Deus. Então, quando nós olhamos, por que os discípulos, a igreja de Jesus é marcada como povo de Deus pela presença, pela identificação da presença do Espírito? Porque proclama as grandezas de Deus, proclama o grande amor de Deus, porque proclamamos o perdão do Senhor, porque proclamamos também a regeneração, a compaixão de Deus, tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, e porque proclamamos a salvação que só pode acontecer na vida da pessoa através da sua entrega a Jesus Cristo. Por isso, eu e você somos igreja, somos discípulos de Jesus, marcados pelo Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Que bom ter essa marca. Que bom ter a presença do Espírito em nossa vida. Que bom é deixar que Ele dirija a nossa vida. E nós vamos começar depois, então, a partir dos versículos seguintes, né? A partir do versículo de número 14 aí do texto, e caminhar pelo livro de Atos, vendo como o Espírito dirigiu a vida do seu povo em tudo aquilo que fez e como quer dirigir, e como dirige a vida dos discípulos hoje ainda. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Deus querido, obrigado, Deus, pela manhã desse dia, obrigado por sua graça, por sua misericórdia, obrigado por todo o seu favor, obrigado porque reconhecemos que o Senhor é bondoso, que o Senhor cuida de nós. Obrigado pela presença do seu Santo Espírito em nossas vidas, pela marca insubstituível, pela marca espiritual que temos, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que esse Espírito continue a dirigir as nossas vidas, cuidar do nosso coração, dirigir cada procedimento nosso, nossas palavras, nossas atitudes, nossos projetos, para que as pessoas vejam que a vida em Jesus Cristo, que há salvação em Jesus, que fomos salvos e todos podem ser salvos, ó Pai. Faz isso em nossas vidas. Abençoa-nos como discípulos do Senhor, como igreja de Jesus, como povo do Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Clamamos, ó Pai, por todas as questões de enfermidade, ó Pai. Nós temos enfrentado a pandemia, ó Deus, nesse tempo de lutas, muitos infectados com a Covid-19. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor trabalhe nessas vidas. Pai, a lista ela é enorme, mas nós pedimos por todos aqueles que estão tratando nas suas residências, nos hospitais, nas enfermarias, ou aqueles que estão até mesmo nas UTIs, ó Pai, entubados, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor, realmente, com o seu poder, o Senhor limpe cada organismo de todo o vírus, ó Pai, de tudo aquilo que é mal na vida de todos. Ó Pai, abençoa grandemente, pois precisam do Senhor. Cuida das nossas vidas, cuida, ó Pai, das famílias que estão sofrendo, porque tem pessoas doentes. Aliás, não só os de Covid, ó Pai, mas todos os enfermos, câncer, outros tratamentos, ó Pai, é tanta coisa, tantos males, e nós clamamos a misericórdia do Senhor. Clamamos pelo nosso sistema de saúde, pelos hospitais, pelos profissionais da saúde, toda a estrutura que há nos hospitais para dar amparo a Deus ao tratamento da saúde, os outros profissionais, limpeza, cozinha, administração, ó Pai, ambulâncias, tanta coisa que há, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Abençoa a vacinação que está sendo feita, que ela possa progredir, ó Pai, que ela possa ser mais abrangente,
que haja mais vacinas, ó Pai, precisamos muito, faz essa obra, Pai. Mas também nós pedimos, ó Pai, que a força desse vírus, esse vírus ele perca a força, Pai. O Senhor pode fazer isso, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor tem controle absoluto sobre tudo. Nós clamamos isso ao Senhor. Clamamos por aqueles que estão enlutados, que sofrem a perda de entes queridos. O Senhor tem misericórdia, console seus corações. Ó Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer isso. Clamamos pelas nossas famílias, pelo sustento diário, pelo cuidado. Obrigado pela proteção, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Cuide do nosso país, ó Pai, dos nossos governantes. Pai, em nome de Jesus, atua poderosamente na vida de cada um. Mostra, Pai, que o Senhor é o dono de todas as coisas. Eles são simplesmente instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu clamo também que o Senhor esteja cuidando de nossas igrejas, pastores, dos missionários, todos aqueles que estão, ó Pai, dedicados de uma forma assim, mais integral à sua obra, mas cuide de toda a igreja, faz um avivamento em nosso meio, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, trabalhe em nossas vidas, ó Pai. Dá-nos cada vez mais confiança, direção do Espírito Santo, para fazermos aquilo que é da sua vontade. Abençoa-nos, pois precisamos do Senhor. Ó Pai, nós clamamos, entregamos ao Senhor todos os que estão enfermos mais uma vez, agradecemos por aqueles que têm motivos de gratidão ao Senhor, como nascimento de bebês, como a irmã Maria Dolores agradeceu ontem pelo nascimento do Dante. Ó Pai, muito obrigado, que o Senhor continue cuidando. Ó Pai, aqueles que fazem aniversário hoje, o Senhor esteja derramando sua graça, sua bênção, e que o Senhor demonstre sua misericórdia cada vez mais pelas nossas vidas. Obrigado, obrigado pelo que o Senhor é em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Euclides, irmã Marlene, irmã Nelice, irmão Michel, bom dia, irmão Michel, irmã Viviane. Deus abençoe. Hoje é aniversário da irmã Viviane, né, irmã Viviane? Deus abençoe a irmã, tá? Deus abençoe a missionária Maria Helena. Deus cuide da sua vida. Um abraço para o pastor Ezequias. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros para que a mensagem do Senhor seja também divulgada e transmitida. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus.